Aleluia. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus é bom? Que bom. Hoje eu tenho uma palavra especial para você. Não que os outros dias não seja especial, mas talvez pelo momento que você está vivendo hoje, talvez você precise de uma palavra de afirmação que você é escolhido segundo o coração de Deus. Aleluia. Diga assim: eu sou escolhido segundo o coração de Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Queridos, livro de Atos, capítulo 13, versículo 21 e 22, diz assim a palavra do Senhor. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Diga assim: Saul reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, como quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Aleluia. Essa abreviação que acontece aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 21 e 22, essa história é contada, e creio que todos conhecem, lá em primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 13, até o versículo 14, do 1 ao 14. E eu quero expor aqui para você, só para você entender aonde Deus quer conduzir você, amém? A palavra do Senhor diz assim, ó. Primeiro livro de Samuel 13, de 1 a 14. Samuel havia reinado em Israel durante 1 ano. Então ele estabeleceu como rei e tinha reinado por 1 ano. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, quando? No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 estava com Saul em Micmax, e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estava com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Versículo 3. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava com Gibeá. E os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: que os hebreus escutem isso. E todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. E agora os filisteus estão com ódio de Israel. Então o povo foi convocado para se juntar com Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está na beira da praia. Eles foram e acamparam em Micmax, a leste de Bet-Aven. Versículo 6. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado porque nesse período o povo era ainda escravo, né? Dizia assim, era tributado pelos filisteus, tinha que pagar tributos. Se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas e túmulos e cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor, de medo. Veja bem, Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado pelo profeta Samuel. Samuel falou que em 7 dias estaria lá para oferecer um sacrifício ao Senhor, para buscar a Deus uma orientação. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali, foi dispersando, ficando com medo e
Então Saul disse assim: traga-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou o profeta Samuel. Saul saiu ao encontro dele para saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não tinha vindo no prazo combinado, que era no 7º dia, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo mesmo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então Samuel disse para Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu ministério sobre Israel. Mas agora seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem, segundo o seu coração, e lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Essa é a passagem no qual o rei Saul foi destituído da bênção do Senhor. Entenda bem, essa história de Saul e Davi nos ensina uma lição muito poderosa sobre a vontade de Deus e a obediência à sua palavra. Saul foi escolhido para ser o rei de Israel, mas o seu reinado foi marcado por desobediência e falta de confiança em Deus. Quando tomou a decisão de oferecer um sacrifício sem a autorização divina, porque ele era rei, foi levantado para governar, quem fazia sacrifícios eram os sacerdotes, cada um na sua função. Ele não tinha permissão para fazer aquilo diante de Deus, mas um sacerdote tinha. Saul era somente o rei, governante, mas o profeta e o sacerdote da época era Samuel. Ele não tinha essa permissão. E quando ele fez isso, ele selou a sua própria queda. Então, Deus escolheu Davi, um homem segundo o seu coração, para reinar sobre Israel. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia, ela é escrita de uma maneira no qual a história, ela venha ser escrita de uma forma que seja entendida por nós. Mas isso não quer dizer que é logo na sequência os fatos que sucederam. Entende? Mas porque não tem espaço para escrever a história toda. E você vai entender o que eu estou dizendo. Olhando à vista grossa, Saul foi rejeitado aqui, no capítulo 13, logo lá no 16, 3 capítulos para frente, Davi já é ungido rei. Não assume, mas um pouquinho para frente ele já vai assumir. Ou seja, em questão aí de alguns capítulos, resume uma história de um governo de 40 anos e mais outro governo que se inicia, que se deu por mais 40 anos. Estão entendendo? Então é só um resumo. Mas por isso que é bom a gente entender um pouco do cronograma, né? Dos tempos. Porque aqui Deus hoje revelou algo para mim fantástico e eu quero compartilhar contigo. Saul reinou durante 40 anos, foi o que lemos, né? Lá em Atos, lembra? Se aqui nessa passagem, no versículo 1, fala que depois do seu primeiro ano de governo, no segundo ano sucedeu essa tragédia, essa desobediência,
Mas ele reinou 40 anos. Isso quer dizer que ele reinou 2 anos debaixo da bênção de Deus. E os seus próximos 38 anos ele reinou sem a bênção de Deus. Quem está comigo aqui? Saul iniciou o seu reinado sob a direção divina. Mas rapidamente ele se afastou da sua vontade. A partir do momento em que desobedeceu à ordem de Samuel e ofereceu aquele sacrifício, sua relação com Deus se deteriorou. Durante 38 anos, ele governou sem a aprovação de Deus. Movido pelo medo, pela insegurança. Isso nos ensina que um cargo ou uma posição de autoridade empresarial não são garantias da presença de Deus estar com você, comigo, com uma pessoa. É possível estar em uma posição elevada, se dar bem na vida, mas completamente fora da vontade de Deus, distante. Então você nunca poderá ter como termômetro, talvez, alguns frutos que você está levando. Porque pode ser consequência da vida, consequência dos seus networks, né, que é a palavra do dia, as conexões. Você até pode se dar bem, mas sendo enganado pelo seu próprio coração, pensando que está na presença de Deus, no centro da vontade de Deus, e não está. O camarada conseguiu reinar por 38 anos, longe da presença de Deus. Fez muitas coisas erradas, acertou algumas outras, virou um governo humano, sujeito a acertos e erros. A impaciência, insegurança e falta de confiança em Deus projetaram a queda de Saul. Era só ter esperado a ordem. Se o profeta, o homem de Deus falou, espera que eu estou chegando, em 7 dias estarei aí. Ele começou a olhar para a circunstância. Deu 7 dias, o profeta não apareceu, mas o povo ficou despercebido, para lá e para cá, disperso, e começou a ir embora, a perder a esperança, e ele, num ato de impulso, daí que eu vou fazer esse sacrifício, porque eu não posso ir na batalha sem consultar a Deus. Saul deixou que a pressão das circunstâncias governasse as suas decisões. Queridos, quantas e quantas vezes nós somos governados pelas pressões da nossa vida e temos que tomar decisões, e essas decisões muitas vezes são fora da presença, do direcionamento da parte de Deus. O seu medo de perder o apoio do povo e a sua falta de confiança na fidelidade de Deus o levou a agir precipitadamente. Pega isso. Não seja precipitado. Se Deus mandou esperar, espere. Espere no Senhor. Essa história é um alerta para nós. A impaciência e a insegurança pode nos afastar dos propósitos divinos. Quando não esperamos em Deus, tomamos decisões erradas que comprometem a nossa vida. Diga assim: eu preciso esperar em Deus. O sucesso nem sempre é um sinal de que a bênção de Deus está presente. Saul permaneceu no trono por muitos anos, mas isso não significava que Deus ainda estava com ele. Muitas vezes confundimos realização material ou posição social com aprovação divina.
São duas coisas diferentes. No entanto, o verdadeiro sucesso vem da obediência e da submissão à vontade de Deus. O que importa não é apenas a posição que ocupamos, mas se estamos onde Deus realmente quer que nós estejamos. A intenção pode ser a melhor, mas a obediência continua sendo a chave fundamental. Todos nós temos boas intenções. Se a gente olhar aos olhos naturais, que Deus parece que foi agressivo demais com Saul, não? Ele só queria, antes de ir para a batalha, consultar a Deus, buscar um direcionamento da parte de Deus. Mas existem coisas que eu e você não estamos habilitados a fazer. Existem coisas que não dependem de nós executar. Tem coisas que não dependem da minha atitude e da sua atitude. O que cabe a nós é somente esperar, ter paciência, confiar naquele que te chamou. Saul justificou sua ação dizendo que queria buscar a Deus antes de sair para a batalha. No entanto, Deus não busca apenas boas intenções, mas a obediência. Ele deseja corações que sigam fielmente suas instruções. O erro de Saul nos mostra que até mesmo as boas motivações, quando não alinhadas com a vontade de Deus, podem nos levar à ruína. Isso é sério. Mas vale esperar em Deus do que se mover pelas circunstâncias. A frase que o cara disse: olha a frase: assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci o sacrifício. Forçado pelas circunstâncias. Essa pressão das situações pode nos levar a agir por conta própria, como aconteceu aí no caso de Saul. No entanto, a espera em Deus é sempre a melhor opção. Quando confiamos no tempo do Senhor, Ele age a nosso favor. O desespero nunca é bom conselheiro. O desespero nunca é um bom conselheiro. Mas a fé e a paciência, isso sim nos conduz à vontade de Deus. Precisamos aprender isso. Aos olhos humanos, se perdeu o controle. Quando Saul viu que o povo estava ficando disperso, ele perdeu o controle do povo, perdi o povo não vai querer guerrear comigo. Mas aos olhos de Deus, ainda está em meio ao processo. Para quem esperava em Israel para quem estava em Israel naquela época, tudo parecia perdido. Para aquele povo que estava ali, Saul, seu rei, não tinha mais o direcionamento de Deus. No entanto, Deus já tinha preparado Davi. Quando tudo parece fora do controle, Deus ainda tem um plano. Ele não é pego de surpresa. E está sempre trabalhando nos bastidores. Diga assim: Deus sempre estará trabalhando nos bastidores.
Imagina você debaixo de um governo, sabendo que esse governo foi rejeitado. E você debaixo dessa autoridade rejeitada, por 38 anos. As circunstâncias nos forçam a tomar uma atitude, mas o momento é de esperar em Deus. Não temos que viver sobre o momento, mas sobre o seu posicionamento naquilo no qual você projetou em Deus. Muitas vezes a pressão nos leva a agir impulsivamente, como aconteceu no caso de Saul. No entanto, Deus nos ensina a confiar nele e esperar o seu tempo nele. A melhor decisão não é agir no desespero, mas descansar na fidelidade do Senhor. E a palavra do Senhor vem falando que o Senhor, Deus, buscou para si um homem segundo o seu coração. Foi o que nós lemos. Deus buscou. Davi não foi escolhido pela aparência ou habilidades, mas o seu coração disposto a obedecer. Deus não olha para o exterior, mas para a intenção do coração. Foi assim quando Deus chegou na casa de Jessé para ungir Davi. Ele busca homens e mulheres que estejam prontos para servi-los com fidelidade. Sabe por que Saul foi rejeitado? Porque o coração de Saul não estava em Deus, estava no seu egoísmo, na sua prepotência. Aqui eu mando, aqui eu governo. E a palavra de Deus está falando que ele já ordenou. Ele já ordenou. Antes mesmo de Saul cair, Deus já havia ordenado um novo rei. Isso mostra que o plano de Deus é soberano. Nada pega Deus de surpresa. Ele já preparou tudo conforme a sua vontade. Diga assim: tudo está preparado. Aí eu pergunto, por que esse desespero no seu semblante? Fala comigo. Por que esse desespero então? Se tudo está preparado. E vamos lá, pera aí, calma. Só fiz uma introdução aqui para você entender. Onde estava Davi nesse momento? Onde você imagina que Davi estava nesse momento? Onde lá atrás das ovelhas, nos pastos. Aonde Davi estava? Davi nem existia. E eu vou provar para você na Bíblia. Segundo Samuel 5,4 diz assim: da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. Quantos anos tinha Davi? 30 anos quando Saul morreu e ele começou a reinar. Entenda aqui comigo. Se Saul reinou 40 anos, né? E Davi assumiu quando ele tinha 30, Davi nasceu, o rei Saul já tinha governado quantos anos? Quem é bom de matemática aí, tirando o pastor, que é contador, ele é bom de número. Quantos anos? 10 anos. Peraí, vamos entender esse negócio. 10 anos depois do reinado de Saul em andamento, foi que nasceu Davizinho. A Bíblia fala que no segundo ano do governo de Saul, foi que aconteceu essa passagem e ele foi rejeitado. Então, quando Saul foi rejeitado, passou-se ainda 8 anos, sim ou não? Para o nascimento de Davi. Agora, como é que você me explica esse negócio aqui? O que está escrito aí? Vamos lá, eu quero na Bíblia aqui, ó. Versículo 14 que a gente estava lendo. Mas agora seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou, cara. Não é? Ele vai buscar. Ele buscou. Ele foi lá e buscou alguém para substituir ele. E aonde estava Davi, gente?
Aonde estava Davi? Foi lá e buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou, já estabeleceu sobre ele o príncipe do povo. Vocês estão entendendo isso aqui ou não? Tinha 30 anos quando ele começou a reinar. O tempo de Deus se cumpriu na vida de Davi no momento exato. Aos 30 anos ele assumiu o trono depois de anos de preparação. Diga assim, Davi teve anos de preparação. Deus sempre cumpre suas promessas no tempo determinado. Quando Davi nasceu, Saul já governava por 10 anos. Então, Saul governava, Deus já estava preparando aquele que se tornaria o seu lugar. Deus é soberano e sempre está diante dos acontecimentos. O plano de Deus foi estabelecido antes mesmo do nascimento de Davi. Isso mostra que Ele é o Senhor do tempo e da história. Aí você imagina, Davi ele foi ungido rei quando ele tinha 15 anos. 15 anos, ainda assim ele esperou mais 15 para assumir o trono. Com 15 anos, quando ele foi ungido como rei, ele já sabia da história, porque foi o mesmo profeta que foi lá rejeitar, dar o intimato de Deus sobre o rei Saul, Samuel, foi o mesmo que ungiu Davi, lá na frente. Ele tinha 15 com 8 da profecia, com 23 anos depois. Entende ou não? Quando ele foi ungir Davi, 23 anos depois. Davi sabia dessa história que o rei já tinha sido rejeitado, sim ou não? Claro que sim. O povo todo sabia que ele já tinha sido rejeitado por Deus. O povo todo já sabia que ele tinha sido rejeitado. Davi também sabia. Mas Davi não ousou tocar nem usurpar do trono. Porque Davi não toca. Ele tinha um princípio. E ele sabia muito bem que não podia tocar no rei, no ungido. Mas eu tenho comigo que, onde eu quero chegar aqui agora, Davi já teve essa revelação da parte de Deus, como muitas outras coisas Davi teve. Davi teve algumas revelações com Deus, assim, coisas fantásticas. Visão de Jesus, da Nova Jerusalém, do Monte Sião. E eu imagino que, quando ele soube dessa história, que havia uma promessa sobre a vida dele, 10 anos antes dele nascer, 8 anos, né, depois da profecia, no caso, ele numa intimidade com Deus, Deus revela para ele: pois tu me formaste no teu interior, tu me teceste em seio de minha mãe. Te dou graças, visto que por todo, de modo assombrante e maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. E os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Olha a revelação que Davi teve, cara. Olha a revelação que Davi teve. E eu só quero encerrar aqui agora. Eu fazendo um estudo mais aprofundado desses que eu estou fazendo agora aí, um monte de coisa. Um estudo me chamou muita atenção sobre a quimiotaxia gamética. Que palavrão é esse, pastor? Vou te explicar. A quimiotaxia gamética é o processo pelo qual as gametas, ou seja, os espermas masculinos, né, ou as células reprodutivas masculinas, são atraídas em direção das gametas femininas, né, que é o óvulo.
Olha só que interessante isso. Essa atração ocorre por meio de sinais químicos que orientam as gametas para o local correto, facilitando a fecundação. Só um pouquinho de biologia. O útero da mulher é tipo um V. Aqui em cima está o óvulo. E quando os espermas vêm, ele tem uma bifurcação para escolher, para a direita ou para a esquerda. Os que vão para... Se o óvulo está na direita, vão para a esquerda, se deu ruim, errou. Mas o óvulo, ele solta um produto químico que orienta a irem para a direção correta. Amém? Até aqui? Esse fenômeno é amplamente estudado em organismo aquático, como algas, plantas, animais, e também está presente no sistema terrestre, né? Como o caso do ser humano. E tem vários exemplos. Dentro do humano, embora o ambiente reprodutivo humano seja mais complexo, há evidências de que o fluido folicular, que é essa química, ao redor do óvulo, pode liberar quimioatraentes para guiar os espermatozoides. Mas espera lá, que eu quero chegar aqui num lugarzinho, a importância biomédica. Você vai entender aonde eu quero chegar. As especificidades dessa espécie ajudam a garantir que a fecundação ocorra entre gametas da mesma espécie, aumentando as chances de sucesso reprodutivo. A eficiência, né, dessa reprodutiva maximiza as chances do encontro entre gametas, crucial para ambientes onde há uma diluição de células reprodutivas, como a água, né, que vai contra. Os argumentos para essa questão. Entenda isso aqui, ó. Sinalização química. Estudos indicam que o óvulo ou o ambiente ao seu redor, como fluido fólico, emite sinais químicos que atraem os espermatozoides. Esses sinais podem variar a intensidade e a afinidade dependendo das características do espermatozoide, sugerindo um organismo de seleção. Existe uma seleção. Não é o primeiro que chega lá que consegue fazer o acoplamento. A fecundação, existe uma seleção. A capacidade espermítica, veja bem, antes de fertilizar o óvulo, os espermatozoides passam por um processo chamado capacitação. Pera lá, chamado o quê? Mano, antes mesmo de vermos a existência, Deus já estava capacitando a gente, cara, para os desafios da vida. Antes mesmo de vir ao mundo, você já estava num processo de capacitação. E não sou eu que estou falando, isso aqui é ciência. No qual eles se tornam funcionalmente aptos para fecundar. Esse processo depende de interações com o ambiente do trato reprodutivo feminino. Pode favorecer determinados espermatozoides em detrimento a outros. Olha só que interessante. Essa ideia de escolha sugere que o óvulo não é passivo ao processo de fertilização, mas desempenha um papel ativo na seleção dos espermatozoides, favorecendo aqueles que têm maior probabilidade de gerar uma prole saudável e geneticamente viável. Portanto, na reprodução humana, o ato de fecundação pode ser entendido como um processo de seleção complexa e cooperativa entre o óvulo e o espermatozoide, e não como uma simples corrida onde o primeiro que chegar é que vence. Você foi selecionado, cara. Você foi selecionado, escolhido. Você tem noção? Numa ejaculação de aproximadamente 15 milhões a 200 milhões. Esse é o mínimo, segundo a Organização Mundial de Saúde. 15 milhões é o mínimo. Se for menos, a possibilidade de infertilidade, né, está estabelecida. Então, ou seja, dentre uma multidão de pessoas, de pingo de gente, vou dizer assim, você foi o capacitado e escolhido. Não foi o primeiro. Imagina que a gente tem um grupinho de futebol, dá para perceber que a gente não seria o primeiro, para jogando bola, correndo, a lentidão, não seríamos o primeiro, isso está meio que notório. Mas não é agilidade, não é o primeiro, é aquele que deu a química, que deu o match, é aquele que foi selecionado, aquele que
casou com as informações. Aquele que foi selecionado. E quando você vê a palavra de Deus, Davi falando em Salmo, que antes mesmo de me formar, Ele já me capacitou, e escreveu todos os dias. Davi entendia de biologia, de química, e sabia que Deus havia preparado ele antes mesmo dele existir, cara. 8 anos da promessa, 8 anos, nada, o pai dele teria talvez o primeiro filho mais velho. Ele ainda teria o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Davi tinha 2 irmãs que provavelmente era mais velha do que ele. E ele ser o último da fila. Até nisso Deus reparou. Até nisso Deus calculou. Porque na hora da fila, quando o profeta estava lá para ungir o rei, passou o bonitão. Eu falei, não, deve ser esse daqui. Falou, né, o profeta com seu coração. Deus falou, ei, você está olhando para a aparência, rapaz. Não é o primeiro que chega, mas é aquele que eu escolhi. Aleluia. E passou o primeiro bonitão, passou o segundo. E o pequenininho lá, rejeitado pelos homens, mas escolhido e separado por Deus. Aleluia. Diga assim, eu sou escolhido. Eu fui capacitado. Agora a pergunta é, por que esse desespero, gente? Deus preparou um caminho lindo de vitória para você. Amém? Aplauda ao Senhor, glorifique o seu nome. Glória a Deus. Deus seja louvado.